paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, esse mês de outubro, quando se comemora o último dia do mês, o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, e o Senhor falou ao coração do pastor Rogério para que esse mês nós estivéssemos falando a respeito de 5 solas que permearam a Reforma Protestante. E você verá, nesses 5 domingos, nós falarmos desses 5 assuntos. A palavra em si, sola, na Reforma Protestante, você não vai encontrar. Mas, se você estudar a Reforma Protestante, você vai ver que esses 5 assuntos foram base para que Martinho Lutero colocasse as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Então, nós estaremos falando dos 5 sola, que é solos Christus, sola fé, sola fide, ou somente a fé, sola gratia, somente a graça, glória a Deus da glória, somente glórias a Deus e somente a graça. Serão os 5 assuntos que nós estaremos falando nesses 5 domingos, a começar de hoje. E hoje nós estaremos falando de um dos assuntos, que é somente Cristo, ou solos Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Colossenses, capítulo de número 2, do verso de número 8 ao verso de número 23. Colossenses, capítulo de número 2, do versículo de número 8 ao versículo de número 23. Amém? Se você puder ficar em pé, se nada te impede, fazer essa leitura em pé. Eu lerei os versículos de números pares e vocês lerão os versículos de números ímpares. Diz o seguinte: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Versículo de número 9. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Versículo 11. Nele também fostes circundados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós foi que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida justamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, foi inteiramente ao desprezo, triunfou em si mesmo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida,
ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tanto não é as coisas que a vida porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em andamento de Deus. Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. 20. Depois estáis Tais como não toques e não manuseis. Vamos melhorar. Versículo 22, mais uma vez. Está o 21. 21 sou eu, sou Ico, vocês são pais. Não, o senhor é pai. Você é pai, nós somos filhos. Não, perdão. Se morreste com Cristo, 20, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesse no mundo, vós sujeitais às ordenanças. 21 agora. Tais como não toqueis, não moveis, não manuseis. Segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. 23. As carnes têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e ensino do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vamos orar? Senhor nosso Deus, diante da tua presença nos encontramos esta noite, suplicamos a ti, Senhor, que abra a porta da palavra, venha falar conosco através da instrumentabilidade da tua palavra, que teu Espírito, ó Deus, que é a palavra, é Espírito de profecia, a tua palavra que é Espírito de profecia, venha trabalhar nos nossos corações, que possamos compreender, Senhor, que Cristo é suficientemente, Pai, importante na nossa vida, que Cristo é suficiente nas nossas vidas, que possamos sair daqui mais convictos disso, Senhor, sabendo que o que tinha que ser feito foi realizado com eficácia na cruz do Calvário. Amém. Que não venhamos ser enredados, Senhor, por filosofia de homens, mas que possamos marchar firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que por intermédio desta fé, Senhor, possamos caminhar, Senhor, até o dia final, onde estaremos contigo para todo sempre. Assim oramos e desejamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, para sempre. Queridos amados irmãos, como dissemos, nós estamos falando dos 5 assuntos, começaremos a falar sobre 5 assuntos pertinentes que estão inseridos no contexto da reforma, e hoje nós estaremos falando de somente Cristo. A epístola aos Colossenses, irmãos, é de grande valia para as nossas vidas, para a igreja contemporânea. Se debruçarmos nos estudos das Escrituras, baseados nessa epístola que acabamos de ler, nós veremos muitos problemas que aconteceram lá atrás, que existiram no início da trajetória cristã, evangélica, que perduram até o dia de hoje. Muitos problemas, muitos homens que tentaram colocar ou acrescentar coisas ao Evangelho como se Cristo não fosse suficiente na sua obra na cruz do Calvário para alcançar os eleitos. Isso é algo que aconteceu desde o início, desde quando o Evangelho foi fundado. Aqui no primeiro século, essa epístola é baseada no primeiro século da era cristã. Nós vemos que no decorrer do tempo, no século XVI, a reforma protestante, algo que nós também estamos falando no estudo da escola bíblica dominical pela manhã, ela foi realizada devido aos acréscimos que a igreja, no decorrer da sua trajetória, quando ela se aliou ao Estado, ela passou a acrescentar coisas, acrescentar mandamentos, acrescentar
acrescentar coisas que, na verdade, na palavra que foi deixada, a palavra inspirada por Deus, como se ela não resolvesse a situação daqueles que por ela foram chamados. Como se Cristo, como seu sacrifício, não fosse eficaz e fosse necessário que mais alguns acréscimos para que pudéssemos alcançar essa salvação. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Colosso. Nós veremos 4 coisas aqui que foram acrescentadas, que tentaram acrescentar os ensinamentos daquela igreja, na igreja do primeiro século, que hoje ainda perduram no nosso meio, que é vãs filosofias, o legalismo, o valor às obras humanas, o misticismo e o asceticismo. São as 4 coisas que nós veremos nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, o apóstolo Paulo diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Cuidado, que ninguém vos enrede com sabedoria humana, com artifícios humanos. Paulo está fazendo menção de uma seita chamada gnosticismo, que naquela época permeava no primeiro século da era cristã, que ensinava que entre os homens e Deus havia uma hierarquia, onde seres espirituais era quem resolvia essa questão de fazer com que o homem e Deus pudessem estar em sintonia. Então eles criam que haviam seres, os anjos, que tinham um domínio, que dominava os corpos celestes, a humanidade, e as aprisionavam. Esse era o pensamento que permeava naquela época, que o homem, mesmo tendo sido alcançado por Cristo por intermédio do Evangelho, esses seres angelicais eram de grande valia para que pudessem intermediar o relacionamento do homem com Deus. E Paulo vem dizendo, que ninguém vos engane, que ninguém vos venha enredar com essas conversas, com essas vãs sutilezas, com esses papos, hoje diz o pessoal, esses papos tortos, né, pastor, essa mulher? Que venha te enganar, venha te enredar. Enredar é como se você fosse uma presa onde se joga uma rede para aprisionar. A palavra enredar quer dizer isso. Não se torne presa. Paulo admoesta aos colossenses que eles deveriam estar alerta para que ninguém vos fizesse presa por meio dessas filosofias, por meio dessas novidades que eles estavam implementando juntamente com o Evangelho para que o homem pudesse alcançar a salvação. Cristo, no entendimento dessa seita, não era suficientemente poderoso para que o homem pudesse alcançar a salvação. Tinha que haver mais alguns ingredientes. Eles usavam uma argumentação filosófica e boa parte dos seus ensinamentos derivava da filosofia grega, do neoplatonismo, do dualismo filosófico ou dualismo platônico. Eles criam que o espírito era bom e a matéria era má. Esse era o pensamento do dualismo platônico, neoplatônico daquela época. Então eles tinham esse pensamento, tudo que era espiritual era bom, tudo que era material era mal. Então, se tudo era mal, o homem, por ser matéria, jamais poderia chegar ao ápice de uma espiritualidade, porque o homem, a matéria é mal. E Paulo fala, não deixe conforme
não deixe-vos enredar com sua filosofia conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Que tradições humanas eram essas? Paulo está referindo, geralmente está com certeza se referindo às tradições judaicas da época, que consolidou no período interbíblico entre Malaquias e João Batista. Foi nessa época que surgiu a Torá oral, que foi consolidada pelos rabinos no século 3 e 4 a.C. e foi inserido nas tradições do judaísmo original, que viraram o Talmud. Então, os mestres daquela época, eles interpretavam as escrituras por intermédio da Torá e das tradições. As tradições passaram a ser importantes. E a autoridade dessa tradição oral foi combatida veementemente por Cristo, porque eles honravam mais as tradições do que a palavra de Deus, que era a própria Torá, ao ponto de um sábado ser mais importante do que o homem. Se um animal caísse num buraco, o camarada tirava o animal do buraco e deixava o animal ficar no buraco. Mas uma pessoa não poderia ser curada no dia de sábado. Então o animal era mais importante do que o ser humano. Então essas tradições começaram a fazer parte da religião judaica. E Paulo diz, olha, também não deixe que essas tradições dos homens venham enredar vocês. Não deixem se enganar. Não se tornem presas com essas vãs sutilezas, com essas conversas sorrateiras, tentando vos enredar. E ele diz, por quê? Porque nele quem? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segundo o gnosticismo, como eu disse, os homens pertenciam a 3 categorias. Os ínicos, que eram os materialistas. Essas pessoas estariam presas à matéria, sempre sujeitos ao mal e às astúcias de Satanás. Seriam totalmente incapazes de receber a redenção. Esse grupo incluiria a vasta maioria dos homens. Então, para esses homens, não tinha oportunidade alguma de serem resgatados. O segundo grupo era os pneumáticos, que eram meios espirituais. Seriam os verdadeiros espirituais que eles acham que estavam reservados ao ápice da glória. Essas pessoas que eram chamadas de espirituais, eles tinham uma experiência com Deus, mas na verdade uma experiência inferior. Essa experiência que eles tinham, as pessoas que faziam parte dessa classe eram os profetas do Antigo Testamento, todas as pessoas boas, de toda sorte, mas apesar da redenção do estágio ser digna, eles nunca poderiam desfrutar da glória de Deus, da espiritualidade na sua massa. Então essas pessoas, a salvação dessas pessoas seria uma salvação não totalmente completa. Mas a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado em todas as regiões celestiais em Cristo. Mas eles diziam que esse grupo de pessoas eram salvas, mas não poderiam desfrutar de alguns privilégios da espiritualidade. E tinha um grupo, os pneumáticos, que eram considerados verdadeiramente os espirituais, que eles estariam reservados o ápice da espiritualidade.
Tal experiência consistia na reabsorção no ser divino, perdendo-se totalmente a individualidade. E dessa maneira o homem transformava-se no super-homem. E o ego desse homem transformava num super-ego. E tal redenção máxima seria produzida pela gnose, que quer dizer o conhecimento. Gnosticismo significa gnose, conhecimento. Somente esse grupo de pessoas alcançaria esse conhecimento para desfrutar de todas as benécias espirituais com Deus. Essa era a linha traçada pelo gnosticismo, e eles nessa congregação tentando incutir na cabeça daqueles crentes que foram alcançados pelo Evangelho, que eles teriam que alcançar esse conhecimento, essa gnose, porque senão eles estariam fadados ao fracasso. A sua salvação é uma salvação, realmente ela existiu, mas a sua salvação é uma salvação de segunda categoria. Você jamais vai desfrutar das benécias de Deus, você jamais vai desfrutar o ápice da espiritualidade, porque você não tem o conhecimento, você não tem a gnose. Somente alguns homens têm esse privilégio, e é através desse conhecimento que você vai desfrutar essas coisas. Você está entendendo? Então, somente alguns privilegiados. Somente um grupo. E Paulo vem combatendo isso. Combatendo como? Paulo diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo desconstrói todo esse tipo de pensamento. Por quê? Porque para eles, olha o que eu falei, a carne era má e a espiritualidade era bom. Como é que Cristo poderia ser um homem e ao mesmo tempo espiritual, se a espiritualidade, se a carne é má e a matéria, se a matéria é má e o espírito é bom? Então, Cristo não poderia ser um homem, o Deus que se fez homem. Então eles estavam tentando desconstruir que Cristo seria totalmente suficiente para fazer com que nós pudéssemos alcançar a maturidade espiritual. E Paulo vem desconstruindo isso, dizendo, nele, em Cristo, habita toda a plenitude. Paulo desconstrói os pilares do gnosticismo ao declarar que a divindade que eles queriam oferecer está na pessoa de Cristo. Sem Cristo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Cristo é suficiente. Ele é plenamente Deus. E nele habita corporalmente toda a divindade. Portanto, nele, todo cristão regenerado já está aperfeiçoado. Hebreus capítulo 13, verso 20 e 21 nos mostra isso. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso 20 e verso 21. Ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Então, o verdadeiro aperfeiçoamento está na pessoa de Cristo. Não é necessário se tentar colocar mais alguma coisa para que possamos alcançar essa perfeição. E Paulo vem dizendo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa espiritualidade que vocês estão querendo alcançar aí, classificando os homens em três categorias: os materialistas, os meios espirituais e os espirituais que só alcançarão isso por intermédio da gnose. Isso não é verdade, porque em Cristo você pode ser aperfeiçoado. É Ele quem vos aperfeiçoa. É isso que Paulo está dizendo.
Porque Cristo, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e homem. Jesus Cristo o quê? Homem. Jesus Cristo era o homem, é o Deus que se fez homem. Então Paulo está dizendo, olha, esse é o caminho. E mais à frente ele diz, e também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Cristo é a autoridade sobre todos os principados e potestades. Paulo questiona o falso ensino dos gnósticos daquela época, que os principados fossem os seres intermediários para que pudessem fazer com que houvesse uma sintonia entre Deus e os homens. Então eles ensinavam que esses anjos que dominavam, que eles eram os intermediadores para que o homem pudesse chegar a um grau de espiritualidade. Se esses anjos não agissem em prol desse relacionamento, você jamais alcançaria esse relacionamento. E Paulo vem dizendo que Cristo é o cabeça, é o Criador de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todo principado e toda potestade. Paulo questiona que os principados fossem mediadores entre a humanidade e a divindade, já que Cristo criou todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E as divindades que foram, e as principados e potestades que existem foram criadas por Deus. E Cristo é o cabeça. Cristo é Senhor. Como é que Ele vai se submeter a uma coisa que Ele próprio criou? Então essas criaturas, esses seres angelicais, não tinham esse papel dentro da espiritualidade dos homens, porque a Bíblia diz em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Trabalham cooperando, não são mediadores. É diferente. Então nós vemos, a primeira coisa que nós vemos, que nós detectamos na igreja de Corinto foi o gnosticismo. E a outra coisa que nós notamos nessa epístola, o misticismo. O misticismo também tentava imperar. Perdão, o legalismo tentava imperar dentro da igreja. Olha o que Paulo diz. Nele também fosse circuncidado, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o espírito da dívida que era contra nós e que constava em ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Tio Bruno, e dizia, você já foi alcançado por Cristo? Aí eu fui. Mas você tem que cumprir a lei. Se você não cumprir a lei, você não está totalmente salvo. Existem algumas regras que é necessário você cumprir. Você é circuncidado? Se você não é circuncidado, você não pode, você não está pronto para essa salvação. O legalismo. E Paulo vem desconstruindo esses valores. Ele diz, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da vossa carne, que é a circuncisão. Vamos lá. O que era a circuncisão? A circuncisão foi um pacto feito entre Deus
e o povo de Israel, onde no 8º dia a criança era levada no templo e lá era cortado o seu prepúcio. Para ficar mais claro, para que você possa entender, uma operação de fimose. Tá? A criança no 8º dia dava seu corte no prepúcio da criança, toda criança do sexo masculino, no 8º dia ele era levado no templo para ser circuncidado. Aquele símbolo era o símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Aquilo tinha um cunho espiritual? Claro que sim. Tinha. Mas com Cristo, Paulo diz que nós fomos circuncidados, nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que isso quer dizer? Que a nossa circuncisão, ela foi realizada por intermédio do batismo, e a nossa circuncisão não foi feita por intermédio de mãos humanas, não foi feita de forma física, foi feita no coração. Então todo cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele é circuncidado no coração, não de forma física, mas de forma espiritual. Então quando nós fomos alcançados por Cristo, na verdade nós fomos circuncidados, mas sim na circuncisão do coração. É isso que Paulo está falando. Vocês não precisam se circuncidar de novo. Vocês não precisam se circuncidar para que vocês possam ser salvos. Vocês já foram salvos. Cristo, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar, ele fez com que através do batismo vocês fossem circuncidados, não de forma física, mas no coração. Com ele vocês já foram circuncidados. Lembra que Paulo, quando carregou Timóteo, ele falou para que Timóteo se circuncidasse para não criar um problema, porque ele estaria no meio judeu? Porque os judeus tinham esse pensamento que a salvação ela era verdadeira, mas você tinha que se circuncidar. Nós estamos falando na igreja que não é de judeu evangélico, é a igreja de gentio. Então o camarada, além de ser alcançado por Cristo, ele também tinha que se circuncidar. Como fez lá Simeão e os filhos de Jacó, fez com os filhos de Siquém, passassem por a circuncisão, depois mataram todo mundo, né? Você para casar com a nossa irmã, vocês têm que se circuncidar. Lembra disso? Se você não se circuncidar, você não pode casar com a nossa irmã. Aí os camaradas se circuncidaram. Quando chegou no lado do terceiro ou quarto dia, os caras estavam cheios de dores, foram lá e mataram todo mundo. Né? Então isso é um assunto que já vem. Então Paulo diz: tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês foram sepultados, mas vocês também foram o quê? Ressuscitados. Através de quê? Do batismo. Lembra quando você estava estudando aqui em batismo, sobre batismo, o símbolo do batismo? Quando o camarada é o quê? É imergido, ele morre, e quando ele ressuscita para quê? Por uma nova quê? Vida. Você é batista, né? Isso aí é mais do que ensinado quando vai se batizar na classe de batismo. O batismo simboliza o quê? Uma nova vida em Cristo Jesus. Não que o batismo salve, mas o batismo é um símbolo para aqueles que são salvos. Quem é salvo tem o desejo de se batizar, tem o desejo de passar pelas águas. Não que o batismo possa salvar, mas ele é um simbolismo daqueles que verdadeiramente foram alcançados. Assim deve ser. Então ele diz que nós fomos o quê? Ressuscitados com Cristo no batismo, através da obra do Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nos justificou e nos santificou, porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 ao 17, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram, e aqueles que morreram não vivem mais para si, mas para aqueles que por ele morreram e também ressuscitou. E a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura.
onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez o quê? Novo. Uma nova vida. Fomos ressuscitados, fomos sepultados, mas também fomos o quê? Ressuscitados. E ele diz, mortos pelas transgressões. Nós estávamos mortos pelas nossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós estávamos mortos moralmente e espiritualmente falando, mas Cristo nos deu vida através de sua ressurreição e perdoou os nossos pecados. Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, e Ele nos deu vida. E Ele diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, entravando na cruz. O que era esse escrito de dívida? A lei era boa, certo? A lei era boa ou era ruim? A lei era boa. E espiritual. Porque ela foi feita e refletia o caráter santo de Deus através dela. Mas o problema não é a lei. O problema é os homens. Pois a lei é santa e justa e a humanidade é pecadora. Então, os legalistas diziam que você, mesmo sendo salvo em Cristo, mas você tinha que cumprir a lei. Mas a lei nos era contrária. Porque homem nenhum tem condições de quê? Cumprir a lei. Quando nós olhamos para a lei, diz, não matarás. O homem consegue? Não roubarás. Não farás para ti imagem de escultura. Não levantarás falso testemunho. Não adulterarás. Tudo isso era contra nós. Quando olhávamos para a lei condenava toda o que é a humanidade, porque o homem não consegue viver sem transgredir a lei. A Bíblia diz que aquele que torceu um tio da lei já corrompeu toda a quê? Toda a lei. Então, através da lei, o homem não pode ser o quê? Justificado. Todo o escrito da dívida da lei era contra nós. Quando nós olhávamos para a lei o que nos condenava. Então, o homem, através da lei, jamais poderia ser o quê? Justificado. Então, ele vem dizendo, o escrito da dívida era contra nós. Isso declara a nossa dívida, que nós não cumprimos as ordenanças e todos os outros mandamentos da lei. Dessa forma, ela acaba sendo um registro de nossa dívida. A lei aponta os nossos pecados, mas na sua morte, Jesus revogou todas as penalidades da lei contra nós, os eleitos. Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele revogou tudo que pesava contra nós, nos absolvendo, nos justificando diante de Deus. Então a lei, através da lei, homem nenhum poderá ser salvo. Salvação somente em Cristo. Porque a lei nos condena. A Bíblia diz em Gálatas que a lei nos serviu de quê? De aio, para nos levar a Cristo. Então essa conversa que vocês, mesmo sendo alcançados por Cristo, você depende da lei, isso são obras humanas. Ninguém é justificado pelas obras. E ele diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na vida. O que significa a palavra aqui, despojando? A palavra aqui, despojando, ela é extraída de um contexto militar. Significa desarmar.
Quando um soldado vencia o outro no campo de batalha, ele desarmava o vencido, tirava a armadura e todas as armas, deixando o indivíduo inoperante. Depois amarrava o derrotado no seu carro de combate e entrava na cidade. Tá? E ali havia aquela celebração. Os vitoriosos eram lançados flores, perfumes, palavras de agradecimento. E aqueles que eram vencidos eram atacados tudo de ruim. Batata podre, ovo podre, né? Tudo que não presta era jogado nos inimigos. Essa é a linguagem que Paulo usa para falar do triunfo de Cristo na cruz sobre os principados e potestades. A cruz representa a vitória de Deus sobre o legalismo, os principados e poderes, sobre a condenação da lei. É como se a crucificação fosse a entrada triunfal de Cristo, vencedor nos lugares celestiais, trazendo vencido e amarrado os principados e as potestades, os espólios, triunfando deles na cruz. É isso que Paulo está dizendo. Despojando, vencendo. E ele diz: ninguém, pois nos julga por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Vamos lá. O que ele quer dizer? Ninguém. Não se submetam ao julgamento de ninguém o que se deve. Comer, beber, dia de festa, lua nova ou sábado. Todas essas coisas não passam de sombra. O cara dizia assim: não, você foi alcançado pelo Evangelho? Foi. Mas falta uma coisa: você guarda o sábado? Você participa das festas de lua nova? Você come carne de porco? Eu como, você não come. Você tem que praticar a dieta força. Força, a dieta de Deus. Você come animal com coxé, né? Coxé, para as unhas fendidas? Pode. Você come peixe com escama? Hã? Dieta é a dieta. Se você não come isso aí, se você come esse negócio, você não está purificado. Você não come sangue, você come chouriço. É a única coisa que eu não como. Tá? Mas não. Por causa do parecer de diabo. Por isso que eu não como chouriço. É a única coisa que eu não como. O resto, eu como menos chouriço. Então, o que acontece? Então, você não pode comer isso, mas isso não é regra para ninguém. Isso sou eu em particular, tá? Eu não como. Mas você come também. O que acontece? Então, você, para ser um verdadeiro cristão alcançado, você tem que fazer esse negócio. Então, ele fala: ninguém vos julga pelo que você deve comer, pelo que você deve beber, por festa, por dia, né? Por festa de lua nossa. Porque você tem que participar dessas coisas. Ah, não, mas eu sou um gentil, não sou de irmão. Não, você tem que fazer isso aí. Senão você não é um verdadeiro cristão espiritual. Então você precisa dessas coisas. Né? Há cristãos que se tornaram judaizantes nos dias de hoje, não é verdade? Tem cristãos que são judaizantes, nós somos libertos dessas coisas. Aí diz que Cristo é a sombra. Né? Mas tem muitas igrejas aí, tem muitos cristãos que se tornaram judaizantes. Carregam a arca, candelabro, chofar, guarda o sábado, comemora as festas de Páscoa, primícia, né? Faz parte, se mostra uma espiritualidade. Que na verdade, as escrituras dentro do contexto judaico, eles fazem essas coisas, mas a realidade chegou
e é Cristo. Ele diz aqui no versículo de número 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Essas coisas vieram para apontar para Cristo, para que entendesse que viria algo superior. E todas essas coisas foram cumpridas em Cristo. Então Cristo é a substância, não é mais sombra. Então não precisa de carregar, não precisa de candelabro, não precisa de toque de chofar, não precisa de ter que comemorar as festas de Páscoa, tabernáculo ou Pentecostes, que eram obrigatórios nas 3 festas judaicas, que eram obrigatórias todo homem. Essas coisas são sombra. Cristo é a realidade. Então, Paulo para vocês não precisam passar por esses tipos de rituais. Vocês não precisam comemorar mais essas festas. Vocês não precisam deixar de comer comida água. Ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Então, a segunda coisa que nós percebemos nisso aí foi o quê? Foi o legalismo. A outra coisa que nós vemos nesse texto é o misticismo. Versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce, o crescimento que procede de Deus. A outra coisa que nós detectamos é o misticismo. Nesse versículo nós vemos que este problema permeava, foi combatido por Paulo naquela igreja também. Aonde um grupo de pessoas, de uma forma deturpada de espiritualidade, tentavam fazer com que algumas pessoas seguissem as suas ordens. As características desse misticismo se baseiam no lado emocional e no lado espiritual da coisa, excluindo a base bíblica. O que vale é minha experiência. A Bíblia não é importante. Eu tive uma experiência. O que vale é ela. A Bíblia fica de lado. Isso aí é algo que nós vemos, né? E que nós observamos muito no dia a dia. As origens dessas religiões pagãs afirmam que o bem e o mal fazem parte da mesma moeda. O misticismo, eles acham que o bem e o mal são uma moeda. Fazem parte de uma mesma moeda. Paulo combate a heresia de cultuar a anjos, que era ensinado pelos falsos mestres. Hoje não se cultua anjo, mas em algumas igrejas, se você falar assim, irmão, Jesus está no nosso meio, um lá fraquinho vai falar, amém. Mas fala, irmãos, eu estou vendo aqui, eu contemplo um anjo, irmão, com a espada dele. Meu irmão, é um grita-grita. Não é verdade? Anjo faz muito mais sucesso do que Jesus. Em algumas igrejas aí é verdade. Se falar que Jesus está aqui, é um fraco. Eu posso ouvir um amém? Amém. Mas se falar que tem um anjo com a espada desembainhada, passeando no nosso meio, rapaz, dá um ibope. Acontece essas coisas. Naquela época já aconteceu. E acontece também nos dias de hoje. E Paulo diz, ó, ninguém seja árbitro de vocês. Nessas coisas. Ninguém se faça árbitro. O que significa a palavra árbitro? Ninguém vos prive do prêmio. O que isso quer dizer, irmão? Era isso que os árbitros faziam, os juízes faziam com um competidor. Ele dizia para o camarada assim, ó, você está desqualificado.
pecado dessa competição. Você não tem mais condições de continuar competindo. Então isso fazia ele arbitrava, dando condições ou não do camarada continuar naquela competição. Então Paulo diz assim, não, ninguém vos prive do prêmio. Qual o prêmio aqui? Qual o prêmio? A salvar? Ninguém vos prive do prêmio. Vocês não podem deixar que ninguém venha o quê? Desqualificar vocês. Ninguém vos prive desse prêmio. Ninguém pode te desqualificar. Não dê crédito a esse grupo de pessoas que estão dizendo que para que vocês possam alcançar esse prêmio, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tá? Ele diz, olha, os falsos mestres infiltrados na igreja diziam que os cristãos não cresceriam espiritualmente caso não recebessem a nova sabedoria, porque a gnose seria como eles dissessem, vocês estão desqualificados por não estarem praticando essas regras que eu estou dizendo para vocês. Então Paulo diz, ó, ninguém seja árvore, ninguém vos prive do prêmio, ninguém tem o poder de arbitrar sobre a sua vida, dizendo que você tem que fazer isso ou aquilo que não esteja com consonância com as Escrituras. E ele diz, fingindo humildade. Fingindo humildade. De culto aos anjos, baseando-se em visões e fatuando sem motivo algum na sua mente carnal. O que ele quer dizer aqui? Baseando em coisas que tenham visto. Quem aí que tem essa tradução? Alguém aí tem essa tradução? Baseando-se em visões. Tem traduções que diz baseando-se naquilo que tem o quê? Baseando em visões. Minhas visões. Tem texto que diz baseando naquilo que tenham visto. O que quer dizer isso aqui? É aquele camarada que geralmente... irmãos, eu tive uma visão. Deus me mostrou. Não estou dizendo que Deus não mostra. Tá? Mas tem muitas coisas aí, muitas religiões que foram criadas em cima de visões de homens. O islamismo foi uma visão que Maomé teve na caverna, se eu tiver equivocado aqui, me ajude, tá? Que o anjo falou com ele que a partir dali teria um novo caminho para que o homem pudesse alcançar o quê? A espiritualidade, mais ou menos assim dizendo, tá? Ele ali pega aquela visão e passa, e hoje é a segunda religião, uma das maiores religiões do mundo, através da visão de um homem. Os mormons, com a visão do anjo Moroni, que apareceu por Joseph Smith, se eu não estiver equivocado, imagina aqui, na heresiologia, ele teve essa visão desse anjo que disse para ele, dali para frente, a igreja dos mormons foi criada a partir desta visão. É isso que ele está falando. Hã? Também. Hã? Então, não é isso? Adventícia de advento, né? Isso. Tinha até uma previsão que o mundo ia acabar e deu errado, né? Então, é aquele negócio, Deus me mostrou, irmão. Eu tive uma visão. Não? Deus me mostrou. O problema não é Deus me mostrou. Deus mostra. Mas aquilo que Deus está mostrando está claro no para falar. Mas essas pessoas, a sua autoridade é naquilo que ela viu. A autoridade não é a palavra. Paulo está dizendo, ninguém venha dizer para vocês, tá? Ninguém nos faça hábito de voz, pretextando humildade e de culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Porque essa pessoa viu não pode servir de parâmetro sem a autoridade das Escrituras. Então, essas pessoas que estão dizendo que viu, que teve uma visão tal ou uma visão, isso aí não pode servir de
pessoas eram baseadas naquilo que elas disseram que tinham visto, e não as Escrituras. Então Paulo diz, ó, ninguém se faça arco contra vós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões e fatuando sem motivo algum na sua mente carnal, baseando-se em algo novo. Não vamos muito longe aí não, né? 10 anos atrás, 10 não, 18, passou rápido, 18 ou mais. Quando veio o movimento da onde? Que deu um nome à igreja brasileira aí, o quê? Hã? É isso? Uma visão que o César Castellano teve, e dali para frente aquele modelo passou a ser modelo para ele, dizia que a igreja, e Deus falou com ele que a igreja a partir daquela época deveria ser um modelo dos coisas. Vocês sabem o que deu. Quem é crente um pouquinho, tem um pouquinho de tempo de evangelho, sabe o que deu esse negócio de G12. Né? Regressão, batizar de novo, e por aí vai, né? A gente voltando no útero da mãe, e vamos que vamos. Né? E vamos que vamos. E outras aberrações. Quem não está inserido no contexto do G12 está fora. É isso? Quem viveu nessa época sabe o que eu estou falando, sabe que eu não estou aumentando, né? Você é G12? Então você está fora da visão. É ou não é assim? Né? É ou não é? Tem nada que você está. São essas coisas. São essas coisas. Só muda o tempo. Só muda as pessoas. As coisas são as fórmulas. Né? Então ele vem dizendo, eles estão retendo a cabeça que é Cristo, não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Então, não se submetendo ao Espírito Santo e não obedecendo à palavra de Deus, você não poderá experimentar uma vida oferecida pelo cabeça que é Cristo. Eles estão deixando Cristo de lado, estão querendo acrescentar mais algumas coisas, mais experiências particulares, achando que isso sobrepuja a presença ou a pessoa de Cristo. Cristo é a cabeça. Qualquer crente, para querer experimentar as coisas que Deus tem para nós em termos de espiritualidade, Cristo tem que ser o cabeça. Cristo é quem tem que dar direção. Aonde a palavra de Deus não é bússola, não é bagunça. E tem muito lugar aí bagunçado porque a palavra de Deus fica em segundo plano. A igreja é dirigida por governo, mas não é dirigido pela palavra. Cristo não tem lugar nessas igrejas da forma como deveria ter, como cabeça, como quem governa, como quem dirige, como quem dá direção. E Paulo está dizendo, ó, retendo a cabeça que é Cristo, não estão dando lugar a Cristo da forma que deveriam dar. Se vocês não derem lugar a Cristo da forma como ele deve estar, vocês não vão experimentar o melhor de Deus. É isso que Paulo está falando. As experiências jamais em tempo algum podem sobrepujar a palavra de Deus. A palavra de Deus é bússola. É a palavra de Deus que dá equilíbrio. E a última coisa que nós vemos nesse texto, que estava terminando nessa igreja, filosofia, legalismo, misticismo, e agora nós vemos o ascetismo. Se morreste com Cristo para o julgamento do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vós sujeitai às ordenanças. Não manusieis, não proverbeis, não toque naquilo outro,
segundo os preceitos e doutrina do homem, pois que todas essas coisas, com o uso se destrói. Tais coisas, por efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. A quarta tendência que Paulo combate aqui é o ascetismo, que é a abstinência de alimentos, prazeres lícitos, a divulgação da autoflagelação, como se isso pudesse fazer com que o cidadão alcançasse a espiritualidade. Se você deixar de comer isso, se você acabar com os prazeres que são lícitos, ou se você fizer uma autoflagelação, você vai alcançar um grau de espiritualidade. Quem já viu aquela autoflagelação desse cara, né? De vez em quando passa como se ali o camarada fosse alcançar um grau de espiritualidade. Aí Paulo diz, se você morreu com Cristo, se morreste com Cristo, para o julgamento do mundo, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitai a tal ordenança? Um cristão, jamais em tempo algum deve se envolver com a sexo em sua espiritualidade. Não vai ser o asceticismo que vai fazer você alcançar esse grau de espiritualidade. Pois se você já morreu com Cristo, nele você é aperfeiçoado e santificado. Não é necessário uma listagem de regras te dizendo, faça isso, faz aquilo. É isso que Paulo está dizendo. Não deixe para que você possa alcançar a sua espiritualidade. Alguém diz, não faça isso, não faça aquilo, não come isso, não come aquilo, só faz assim, olha isso aqui. Não deixe. Se você morreu com Cristo, tendo sido, ele diz, não manuseie isso, não proveis aquilo, não toque naquilo outro. Por quê? Ele diz aqui, versículo 22, segundo os preceitos e doutrina do nome, pois que todas essas coisas com uso se destrói. O que quer dizer isso? Todas essas coisas vão desaparecer com o uso. Quando você ingere algum alimento, ele se destrói com o uso. E qual a necessidade de você se abster? Você come, depois o que? Algo se vê? Destrói. O que Paulo está dizendo? Com o uso se destrói. Ele diz aqui, ó, versículo 23, estamos terminando. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra o quê? A sensualidade. Todas essas coisas vão desaparecer com o uso. E Paulo afirma que as práticas ascéticas são atitudes com aparência de piedade, mas que representam um culto à própria pessoa. Não tem valor algum no combate ao desejo da carne. É se privar dessas coisas, não comer isso, não comer aquilo, deixar de usufruir de algumas coisas que são ilícitas, não vai ser isso que vai te fazer espiritual. Não vai ser isso que vai fazer com que a sua espiritualidade venha. Não é isso. O que vai fazer com que você possa alcançar um nível de espiritualidade é a sua comunhão com Cristo, é a oração, é a leitura da palavra. E em Cristo nós já alcançamos todas essas coisas. Cristo é suficientemente poderoso e eficaz para que nós possamos alcançar, crescer espiritualmente falando. Não vai ser o legalismo, as obras, não vai ser o asceticismo, as experiências que você vem a ter, que vai fazer com que você seja uma pessoa espiritual. É a palavra de Deus, é a comunhão com Cristo. Cristo é suficientemente importante na nossa vida. E suficiente. Não é necessário ter mais acréscimo de alguma coisa. Nós estamos deixando a teologia da cruz, a centralidade da cruz de lado. E estamos tentando acrescentar algo para nos tornarmos espirituais. E tudo isso foi nos dado na cruz do Calvário. Cristo morreu e ressuscitou e faz com que nós somos aperfeiçoados nele.
os tempos se passaram, mas essas coisas nós vemos nos dias de hoje. Tem irmão que eu não vou dizer o nome, não está aqui mais entre nós, mas ele disse que hoje é ceia, né? Hoje é ceia. Santa Ceia, dia da ceia do Senhor. Tem um irmão que eu conheço que ele disse que na igreja dele, o ensinamento que dava para os casados 15 dias antes de participar da ceia, não vai ter relação com a pessoa, porque é ceia. Isso fica difícil, né? Onde está isso, mano? E é pessoa séria, não estou falando de gente de brincadeira, não, gente séria. Mas estou ensinando isso. 15 dias antes. Privando as pessoas dos prazeres que são os casados, né? Prazeres que são isso. Não faz isso, ó. 15 dias antes, não pode. Estou falando sério, mas em relação a eu falando sério. Sério. São essas coisas. São essas besteiras. Porque não estão sentados na palavra. Porque não tem entendimento de Cristo é suficiente para que nós possamos alcançar tudo aquilo que nós temos vivido para desfrutar no mundo espiritual. A centralidade da cruz, irmãos, precisa estar em evidência na minha vida, na sua vida. Nós precisamos compreender, precisamos dar ênfase. Cristo é suficiente. O sacrifício de Cristo, como diz na Hebreus, foi eficaz. O que é eficaz? É aquilo que se cumpre em se fazer da maneira correta. Então, o que Cristo tinha que fazer, ele fez, foi completo. Por isso ele disse, está consumado, está feito. Cristo é suficiente. Tudo que nós temos para alcançar, ele já conquistou. Como diz aquele livro, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que ele tem para dar, abrindo nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós, está em nós.